você, fui entregar alguns currículos, e aí entreguei alguns currículos, estou voltando embora, fui de a pé, e estou voltando embora de a pé, e falei com Deus assim: Senhor, e ele dizendo, irmão José Luiz, Senhor, que luta que é essa, que prova que é essa? E ele falou assim: meu Deus, agora eu vou ter que voltar de a pé de novo, estou cansado, e o sol no interior, você sabe, é muito escaldante. Ele estava voltando, era mais ou menos, acho que umas 9 horas, 10 horas já da manhã, mas o sol é bem quente. Aí ele está voltando embora, aí ele pensa, ele fala assim: eu vou passar no banco, eu vou passar o cartão, ver se tem alguma coisa, sei lá. Aí Deus falou com ele, falou: passe lá, meu filho. Ele passou o cartão cidadão dele. Quando ele passou o cartão cidadão no banco, eu me lembro como se fosse hoje, ele tomou um susto, ele dizendo, ele passou o cartão, ele não acreditou no valor que tinha na conta dele, não tinha nada, mas quando ele passou o cartão, ele tinha 120 reais. Lembra quando o salário mínimo era 120 reais? 120 reais, um salário mínimo inteiro. E ele sacou rapidamente, pegou aquele dinheiro e falou assim: não volto mais a pé. Pegou o ônibus, está voltando de ônibus, comeu algum salgado no centro, está voltando de barriga cheia, está voltando de ônibus, em vez de voltar de a pé. Aí quando ele está voltando, faltavam uns 4 ou 5 pontos ainda para ele descer, que ele morava 2 casas vizinhas da minha. Aí quando ele está voltando, o Espírito Santo veio e falou com ele, porque ele também é crente também, falou assim: ei, meu filho, desça nesse ponto. Eu disse: por que, Senhor? Eu estou mandando você descer nesse ponto, depois eu te falo. Aí ele desceu. Quando ele desceu, era um supermercado que tinha lá perto, lá, aquele supermercado lá em cima, como chamava, Rogério? Eu não me lembro muito bem, lá em cima. Eu só sei que ele desceu, Deus mandou ele entrar dentro de um supermercado. Falou: entra aí dentro. Quando ele entrou, Deus falou assim: compra uma caixa de leite. Ele comprou. Ele falou: e agora, Deus? E Deus poderia falar para ele: sabe o teu amigo, sabe o teu vizinho? Leva para ele. Deus fez suspense, segundo ele me disse. Ele falou assim: vai levando, vou mostrar para você a casa que você vai levar esse leite. Ele foi caminhando com o leite, e quando estava chegando perto da casa dele, ele falou assim: Senhor, está perto da minha casa, aonde que eu vou levar esse leite? Aí Deus falou assim, aí Deus acabou com o suspense. Diz para ele assim: sabe aquela outra casa, vizinho da sua? Sabe aquela casa lá no fundo, aquela casa humilde, simples, ali do meu servo, o meu filho Lázaro? Ele disse: você vai levar o leite para ele, porque de madrugada ele orou e pediu para mim o leite. Leva lá para ele. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Ele não desampara a nossa vida. Aleluia! Ele não nos desampara. Deus não vai desamparar você. Ele não desamparou essa mulher. Essa mulher pensou: quem sabe agora, as crianças acordou, não tinha mais nada. Primeira dificuldade. Olha como vamos assim, a primeira dificuldade. Fala assim: foi ela ter perdido o marido. Ela não perdeu só o marido, sabia disso? Além dela perder o marido, o esposo, o amor da vida dela, ela perdeu o pai dos filhos dela. Ela perdeu também o homem que trazia o mantimento para casa. Porque se você não sabe, naquela época em Israel, e acredito que até hoje é assim, as mulheres não podiam trabalhar. Agora essa mulher estava destinada a viver uma vida de humilhação. Sabe qual seria o destino dela? Pedir para os parentes, pedir para os vizinhos, pedir para as pessoas estranhas para que lhe desse alguma coisa. Ela não podia trabalhar. Até que os meninos crescessem, ia demorar um bom tempo. Essa mulher estava passando uma dificuldade tamanha, uma dificuldade terrível sobre a vida dela. Mas mesmo assim, o Senhor estava no controle da vida dela. Primeira dificuldade: o marido morreu. O homem que trazia o alimento, a provisão, que pagava as contas, que comprava o alimento para casa, estava morto. E ela não podia trabalhar. Ela ia ter que depender das pessoas, da boa vontade de familiares e de vizinhos. E você sabe que depender das pessoas não é uma coisa fácil. Você sabe que depender de pessoas não é coisa fácil, não é, papai? Depender das pessoas não é uma coisa fácil. Quando você tem que depender de alguém, é terrível, é difícil, Thaís, é muito difícil. Mas o Senhor já estava pronto para mudar a história dela. Deixa eu profetizar aqui essa noite: o Senhor já está pronto para mudar a sua história. O Senhor está pronto para mudar a sua história. Você crê nisso? Ele a sua mão agora, exalte, glorifique, enalteça o nome do Senhor. E agora, como se não bastasse, imagine, crente quando entra na prova, o que ele sabe fazer de melhor?
falar alguma coisa, sussurrar alguma coisa. Quando o crente está na prova, o que ele faz de melhor? Orar. Ele ora. É isso mesmo. Na mosca. Todo crente, quando está passando prova, pastor Moisés, o que ele sabe fazer de melhor é orar. Aquela mulher começou a orar. Quem sabe foi 1, 2, 3, 4 horas orando, clamando ao Senhor, pedindo a Deus uma providência. Quem sabe ela pedia em sua oração: Senhor, toque algum vizinho meu. Não permita que eu vá pedir, mas toque alguém, faça trazer alguma coisa para mim. Toque alguém da minha família, ou da pedir. Eu vou ter que ouvir um sermão primeiro, para depois alguém me dar alguma coisa, e ainda me dar daquele jeito. Sabe que quando você ora a Deus, Deus manda alguém até você, é bênção. Mas quando você tem que pedir alguma coisa para alguma pessoa, não é uma coisa fácil. Se a pessoa não for crente verdadeiro, porque está cheio de crentes, mas crentes verdadeiros, cristãos verdadeiros, são poucos. Dá para contar nos dedos. Tem muita pessoa vivendo de fachada. Tem muita pessoa que diz que é crente e não é crente coisa nenhuma. Só você pisar no carro dele, no carro dela, aí dá uns 5 minutos, né? Mas Jesus, eu quero só 5 minutos. Aí a pessoa se transforma. Mas crente verdadeiro tem que confiar no Senhor, tem que acreditar que o Senhor é aquele que provém, aquele que determina a vitória. E a mulher está lá orando. Sabe o que acontece? Ó, como bater na minha porta. Alguém bate na porta dela. Ela levanta, quem sabe enxugando as lágrimas, chorando, vai para abrir a porta. Quem sabe ela pensou: é algum vizinho meu, alguém que Deus tocou nele, ou tocou nela, alguém, e alguém trouxe uma cesta básica, trouxe alguma coisa para mim, para os meus filhos, pois os meus vizinhos sabem que é recente ainda a morte do meu esposo, e sabem que todos nós enfrentamos dificuldades. Alguém está trazendo alguma coisa para mim e para os meus filhos. Quando ela abriu a porta, para piorar a história dela, o credor bateu a porta da casa dela. Agora que a mensagem começa a ficar boa, escute aqui. O credor bateu na porta da casa dela e agora cobra ela de uma dívida que ela não podia pagar. Ela não podia trabalhar. Eu disse para você, os filhos ainda estavam pequenos. Quando cobraram aquela dívida, parece que eu vejo, eu penso, eu imagino, que a Bíblia não diz, mas eu penso, eu imagino aquela mulher clamando por misericórdia e dizendo: por favor, Senhor, perdoe essa dívida. O Senhor sabe que meu marido morreu, o Senhor sabe que ele nunca ficou devendo nada para o Senhor, mas ele morreu e não teve como pagar a dívida, e agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho como pagar. E aquele credor irredutível olhou para ela e disse assim: isso não é problema meu, senhora. Eu sei, sinto muito pela morte do seu marido, mas isso já não é problema meu. A senhora vai ter que pagar essa dívida de um jeito ou de outro. E ele olhou, quando ele viu a porta da casa aberta, 2 crianças brincando ali na sala da casa. Ele olhou aqueles 2 meninos e disse assim: olha, minha senhora, escute aqui, vamos fazer o seguinte, olha, eu vou lhe dar, isso é eu que estou falando, eu vou lhe dar 1 semana para a senhora pagar essa dívida. Se 1 semana a senhora não pagar essa dívida, aqueles 2 meninos ali, são pequenos ainda, mas a gente vai levar eles, aí eles vão crescer e vão trabalhar como escravo. A lei permitia isso, sabia disso? A lei permitia isso, mas isso seria totalmente desumano, uma pessoa fazer isso com uma pessoa de Deus, uma pessoa que serve ao Senhor, uma pessoa que professa a mesma fé que eu e você professamos. Mas tem pessoa que não quer saber de Deus. Tem pessoas que falam de Deus através dos lábios. É aquela palavra que Deus disse a Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o coração desse povo está longe de mim. E está cheio de crente assim, que diz: eu adoro a Deus, eu sirvo o Senhor, mas quando a coisa aperta mesmo, quando a coisa estreita mesmo, sai baixo. Mas oxalá que nessa noite tem crente sincero, verdadeiro, aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Adoro o nome do Senhor essa noite, adoro o nome dele. E aquele homem falou assim: ó, a senhora tem 1 semana, se a senhora não pagar, vamos levar os seus filhos para trabalhar como escravos. Vira as costas e vai embora. Aquela mulher entra em desespero. Se qualquer mãe entraria, você que é mãe, entraria também. Perdeu o marido, não tem nada para comer em casa, não tem nada para comer em casa, e agora perder a única coisa que ela tinha de mais precioso, seus 2